pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 adaptações de quadrinhos que eu tava muito ansiosa pra ver esse ano: Sandman, Paper Girls e Miss Marvel. A gente vai falar aqui os pontos positivos e negativos e se no final das contas essas foram boas adaptações ou não. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e já deixa aqui nos comentários qual dessas 3 histórias você estava mais empolgado pra ver a adaptação. Vamos começar então com Miss Marvel, que é a que eu tô mais atrasada pra dar um parecer por aqui. Se você já é inscrito aqui no canal, sabe que eu fiz 2 vídeos sobre os 2 primeiros episódios da série. Eu tava muito ansiosa, muito empolgada. A Kamala Khan é uma personagem que é muito, muito querida pra mim. Mas aí por conta da vida, né, coisas que eu estava tarefada pra fazer e também por conta da série, eu deixei de fazer os vídeos semanais, então eu achei que era importante vir aqui dar um parecer geral do que eu achei de Miss Marvel. Essa é uma história que eu considerava muito simples de adaptar, porque as histórias dos quadrinhos da Kamala Khan são muito simples, né? A gente tem uma adolescente que é muito fã, né, dos super-heróis e que acaba ganhando poderes ela mesma, né? Então ela tem que lidar ali com a sua vida pessoal, a sua família, o fato dela ser de uma cultura diferente, né, e como isso afeta a vida dela. O começo, né, os pontos positivos de Miss Marvel, né, vamos lá. O começo é muito forte, né, os 2 primeiros episódios são muito bons e eu acho que são adaptações perfeitas dos quadrinhos, né, eles trouxeram 100% a energia da personagem. A Iman Vellani, que é a atriz que interpreta a Kamala Khan, é 100% ela, na vida real dela, então é muito fácil pra ela trazer essa personagem, né, a vida nas telas. Então tava tudo muito perfeito. Pra mim foi um começo muito forte, o melhor início de uma série da Marvel, sinceramente, no Disney Plus. Mas as coisas foram desviando o caminho, né? Mas eu acho que os pontos positivos de Miss Marvel, quando Miss Marvel acerta, ela acerta muito. Então tudo que diz respeito à personagem, a relação dela com a família, com a sua cultura, tudo que trouxeram visualmente, né, pra poder trazer à tona quem é essa personagem, qual é esse mundo que ela vive, né, na cabeça dela. Tudo isso é muito positivo, muito diferente, muito fresco e que são coisas que eu não vou deixar de lado, independente do que aconteceu com a série. Isso sempre vai ser especial pra mim. Então tudo isso fez Miss Marvel ser, assim, uma adaptação perfeita. Eu acho que eles trouxeram totalmente a energia dos quadrinhos, só que ao mesmo tempo trazendo coisas novas, né, adaptando o que fosse necessário ali pra modernizar um pouco a história, pra, enfim, adaptar de acordo com o que o MCU precisasse, enfim. Mas aí a gente chega nos pontos negativos. Como eu falei, eu acho que a história da Miss Marvel é muito simples de adaptar. Ela é uma história muito simples. E pra mim o ponto mais negativo da série foi eles quererem complicar uma coisa que não precisava ser complicada. Eu entendo o fato deles mudarem a origem dos poderes da personagem pra poder se encaixar, né, no MCU. Quanto a isso eu não tenho problema, mas eu acho que tinha sempre alguma coisa a mais pra colocar. Tinha sempre um passo novo, uma informação nova, uma complicação nova que era totalmente desnecessária. Isso sem contar o fato de que tudo que a série trouxe de fresco, de novo, de interessante visualmente, se perdeu, né, a partir do 3º episódio mais ou menos. Começa a diminuir muito, e aí no 4º e no 5º basicamente não tem nenhuma intervenção visual, não tem mais da comédia ali, da personagem, e eu acho que a série realmente ela esqueceu quem ela era, né? Ela se tornou uma produção qualquer da Marvel, e isso foi muito triste pra mim. Eu fiquei muito decepcionada, porque eles começaram com tudo, tava perfeito, e a própria Marvel meteu os pés pelas mãos. A sensação que eu tenho é que eles ficam mais preocupados em estabelecer o futuro, né, e essa coisa enorme que é o MCU, que eles esquecem de aproveitar o momento e de contar as histórias individualmente de quem a gente tá conhecendo. E é por isso que eu amei tanto Thor, Amor e Trovão, por exemplo, porque eu acho que ela é uma história que fecha em si mesma. É claro que vai ter consequências mais pra frente, mas ela funciona sozinha. E eu acho que a Marvel muitas vezes esquece disso, especialmente nas séries, né, que são histórias mais longas, que te permite fazer mais coisas, e eles contam uma história que poderia ter sido um filme. Então, no balanço geral, Miss Marvel é ou não é uma boa adaptação? Eu me mantenho meio que no meio do caminho, assim, porque eu acho que no que diz respeito à personagem e à família dela e à cultura dela, tudo isso foi perfeito. Só que isso deveria ter sido mais presente na história. Então eu fico no meio do caminho. Eu acho que é muito bom, né, quando é bom, mas quando é ruim, puxa muito a série pra baixo. Eu continuo amando a personagem, continuo achando que
É uma série legal de assistir, mas eu acho que pro formato que a Marvel se propõe a fazer, né, de lançar os episódios semanais, eles têm dificuldade de segurar a gente, de contar uma história que realmente precise de 6 episódios semanais, né? Seria mais fácil se só lançasse tudo de uma vez. Então eu acho que, quanto a uma boa adaptação, Miss Marvel fica no meio do caminho, né? Começa muito bem, mas dá uma boa caída. E aí o último episódio, eu tenho muitos problemas com o último episódio, mas eu acho que ainda assim tem coisas positivas nele. E no final das contas, eu amo a personagem, então vamos ver o que vem por aí no futuro. Mas a série em si, ela perdeu o fôlego ali no meio do caminho, infelizmente. Vamos falar então agora sobre Paper Girls, que é a segunda HQ desse vídeo, que ganhou uma adaptação no Prime Video em formato de série, agora no finalzinho de julho. Paper Girls é uma história bastante recente, foi lançada em 2015 e conta a história dessas 4 garotas que são entregadoras de jornais, né? Elas são novinhas, elas têm 12 anos. E na manhã seguinte do Halloween, né, no dia 1º de novembro de 1988, o mundo delas vai virar de cabeça para baixo, porque elas acabam se vendo no meio de uma guerra ali temporal entre 2 grupos, né, que viajam no tempo, e elas acabam também viajando no tempo. Então a gente vai acompanhar a relação delas 4, né, entre si no meio dessa confusão toda, e também com elas mesmas, né, elas ali pequenas e elas se vendo no futuro. Pra falar de Paper Girls, eu vou começar primeiro com os pontos negativos, que na verdade é um ponto negativo só, e eu já vou justificar ele pra falar dos pontos positivos. Bom, acho que o maior ponto negativo que as pessoas vão perceber na série, né, mas que não é um super ponto negativo pra mim, é a questão da produção, né, o valor de produção. Eu não sei porque o Prime Video não investiu mais, né, dinheiro na série, né, pra gente ter um visual mais interessante, pra ter efeitos visuais mais bacanas, né, mas o que temos é essa série que tem uma produção, assim, mais humilde, digamos assim. Acho que muitas pessoas vão se incomodar com isso, mas eu pessoalmente não me incomodei, porque eu acho que eles eram muito cientes de que eles tinham pouca grana e não abusaram, né, de muitas cenas que precisassem de efeitos visuais. Então, pra mim, não foi um super ponto negativo, mas eu achei que era importante pontuar isso aqui, porque de fato, lendo a HQ, eu gosto muito do visual dela, né? As ilustrações são belíssimas, feitas pelo Cliff Chiang, e era uma das coisas que eu mais amava de ler os quadrinhos de Paper Girls. Então foi um tiquinho frustrante pra mim não ter um visual tão foda, né, na série como tem nos quadrinhos. Mas a questão dos efeitos visuais, quando chegou, né, que é mais no final da temporada, eu já tava tão investida na história que eu não liguei. E por que eu não liguei, né? Por conta dos pontos positivos dessa adaptação, que pra mim são muitos, assim, tipo, tirando essa questão da produção, todo o resto pra mim é incrível, porque eles pegaram a coisa mais importante dessa história, né, desses quadrinhos, que são as relações das meninas, né, essas personagens que são tão interessantes e tão cativantes, e exploraram isso de uma maneira muito mais extensa e muito mais interessante do que nos quadrinhos. Então, Paper Girls, a série, pra mim, expande muito mais e traz diálogos e traz momentos que são muito legais, engraçados, emocionantes, e eu simplesmente amei. O elenco, né, as 4 meninas principais, elas são incríveis, elas são muito novinhas, mas elas já mandam muito bem. A química entre elas é muito boa, inclusive até uma curiosidade, né? Elas fizeram todo o casting através do Zoom, né, por conta da pandemia e tudo mais, então elas meio que se conheceram ali trabalhando juntas, então elas são realmente muito boas como atrizes. E tudo isso fez eu ficar muito apaixonada por essa adaptação, porque toda a parte de viagem do tempo e tal é muito legal, mas esse cerne que é as personagens, que é as relações entre elas e os dilemas, né, de quem você é no futuro, o que você se tornou, isso é a parte mais importante de Paper Girls, e eu acho que a série trouxe isso de uma maneira muito incrível. Então, no balanço geral, achei Paper Girls uma boa adaptação? Sim, com certeza. Eu acho que essa primeira temporada ela é mais contida, mas eu acho que, né, eu espero que eles tenham feito isso de uma maneira estratégica para que numa segunda temporada a gente já tenha as personagens muito mais desenvolvidas e a gente consiga explorar mais dessa loucura de viagem do tempo, considerando que a gente vai ter um orçamento maior na segunda temporada. Então eu super, super recomendo Paper Girls, assim, de todo o meu coração. Eu já tinha adorado a história nos quadrinhos, mas a série fez eu ficar completamente apaixonada por essas personagens. Então assistam no Prime Video, leiam os quadrinhos também se vocês quiserem, são 6 volumes no total.
já tem tudo publicado aqui no Brasil. E é uma história muito, muito legal, além de ser super representativa e liderada, né, por muitas mulheres na frente e atrás das câmeras. Então, já ganhou totalmente meu coração. E por último, vamos falar dela. Vamos falar sobre Sandman, que finalmente ganhou uma adaptação em live action depois de mais de 30 anos do início da sua publicação. E eu sei que tem muitos fãs antigos que esperaram décadas por isso, literalmente. Eu li muito recentemente Sandman, só li o primeiro volume pra me preparar pra série, pra ter um gostinho ali do que era Sandman e de como que eles iam adaptar. Então, se você não conhece Sandman, a gente vai acompanhar principalmente o protagonista, que é o Sonho, que é um dos perpétuos. Os perpétuos são personificações de conceitos abstratos, né? Então a gente tem o sonho, a morte, desejo, destruição, destino, coisas assim. E eles são irmãos, né? E o sonho acaba sendo capturado e mantido preso por décadas. E a série vai partir principalmente desse momento em que ele fica preso e depois, quando ele sai, que ele vai em busca dos seus objetos de poder, né, que foram roubados dele, e também ele tentando reerguer o seu reino ali, que é o sonhar. Bom, pontos positivos dessa adaptação são muitos, a começar pela produção, que realmente é muito cuidadosa e é uma coisa assim que fazia muito tempo que eu não via, e com certeza eu não via na Netflix, que é essa magia de trazer um universo fantasioso à vida. E é claro que muito disso deve-se ao Neil Gaiman, né, por ter criado um universo tão incrível, mas é muito legal como a série é muito cuidadosa, né, em trazer esses detalhes, sendo muito fiel aos quadrinhos, mas ao mesmo tempo fazendo as adaptações necessárias, as mudanças necessárias para que a série seja bem sucedida. Então, para mim, Sandman tem um ar meio nostálgico, e meio atemporal, é meio que uma mistura, assim, de modernidade com antigo. Então eu achei muito incrível como eles trouxeram esse mundo todo à vida. E muito também se deve ao elenco, que foi escolhido, assim, a dedo. E é claro que o Tom Sturridge como Sonho, meu Deus, eu amo o Tom Sturridge. Eu tenho crush nele desde que eu sou adolescente. E ver ele, que também é muito fã de Sandman, fazendo a série, dá pra ver o quanto essa história é importante pra ele e pra todo mundo do elenco, né? Então, todos eles mandaram muito bem. Gostei muito de todos os atores e atrizes. Conseguiram trazer essa história pra um momento, né, tantos anos depois, que continua funcionando, né? Acho que Sandman já era muito à frente do seu tempo, então isso não é tão difícil de fazer. Mas ainda assim dá pra ver que existiu um cuidado, né? Acho que todo mundo fez essa história com muito carinho. E é claro que o fato do Neil Gaiman estar presente, né, fazer parte da produção, tá sempre ali acompanhando tudo, isso claramente fez muita diferença, né? O fato dele estar lá foi algo muito positivo para essa adaptação. Mas sim, temos um ponto negativo nessa adaptação de Sandman, que foi ali a meiuca final, digamos assim, os episódios 7, 8 e 9, que a série dá uma mudada, né? O começo da temporada até o episódio 6, ela é extremamente pulsante e fantasiosa e incrível. Os episódios são perfeitos, assim, eu não tenho o que falar. E aí, a partir do 7º, a gente meio que tem uma virada na narrativa, e isso muda um pouco o ritmo dos episódios, e o ritmo da trama, e eu não gostei muito disso. Eu acho que eles perderam um pouquinho do brilho que a série tinha estipulado, né, e o nível de qualidade que a série tinha estipulado. Eu não acho que esses episódios puxam a série tão pra baixo assim, porque a gente tem uma quantidade muito maior de episódios bons do que episódios mais ou menos, diferente de Miss Marvel, né, que foi basicamente metade da temporada, a série perdeu o que ela tinha de especial. Então eu não acho que isso faz Sandman ser uma adaptação ruim, mas foi um ponto negativo, porque eu acho que poderia ter sido muito mais incrível, né, o tempo todo. Então, esse momento aí desses episódios deu uma puxadinha pra baixo, mas eu acho que ela ainda termina com uma nota bem alta, e eu, pessoalmente, fiquei muito curiosa pra continuar assistindo e continuar lendo também, que essa primeira temporada adapta os 2 primeiros volumes, eu só li o primeiro, então eu tô muito engajada, assim, em continuar lendo e acompanhando a série aos pouquinhos,
porque no balanço geral, sim, Sandman foi uma ótima adaptação. Todo esse peso, né, de que é uma adaptação muito aguardada, tem muitos fãs, é uma história muito icônica, então o fato de ter demorado tanto tempo, mas ter sido feito desse jeito, que ficou tão legal, faz valer, né, a espera, eu acredito, né, pros fãs mais antigos. Então eu achei que sim, foi uma adaptação excelente e não vejo a hora pra Netflix renovar logo essa série, hein, pelo amor de Deus. E é isso, gente, essas foram as minhas impressões, as minhas opiniões sobre essas 3 adaptações tão aguardadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não deixa de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários o que você achou, qual desses quadrinhos você estava esperando muito, o que você achou da série, se você leu ou não os quadrinhos. Me conta aqui embaixo e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!